Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Uma alegria retornar a este púlpito para dar prosseguimento à nossa série de sermões na carta de Tito. Para aqueles que já estão sabendo, ótimo, excelente. E para aqueles que não estão sabendo, nós começamos a série de sermões na quarta-feira, no culto de estudo bíblico da nossa igreja, e fizemos a exposição do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. E inclusive esse capítulo está resumido na primeira página do seu boletim, no editorial. E também temos já disponível o vídeo do sermão no canal da igreja. E hoje pela manhã eu tive a oportunidade aqui de trazer o capítulo 2 da carta de Tito. E esse vídeo será disponibilizado em breve também. E eu também disponibilizei separadamente no meu canal do YouTube, para quem já quisesse antecipar, o capítulo 2 da carta de Tito. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3. É importante a gente contextualizar um pouco, frisar algumas coisas, para que a gente não perca o fio da meada aqui no capítulo 3, que é o último capítulo, é o encerramento da carta, e tem algumas informações importantes, orientações importantes para nós como cristãos. Primeiro ponto que eu queria assim ressaltar e relembrar com os irmãos, que no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, ali foi tratado, foi uma recomendação de Paulo, que ele produzisse, ele desenvolvesse liderança, uma liderança saudável biblicamente. O tema que a gente poderia definir aí seriam igrejas saudáveis, liderança bíblica. Esse capítulo 1 fala disso. E ali Paulo então dá características claras de um obreiro, de um líder, de um pastor, de um presbítero, de um bispo, e que é modelo para todo outro tipo de liderança aqui da igreja e modelo para todo crente, como ele deve ser. A irrepreensibilidade é o tema central dessa característica de um líder que serve a Deus, que é um líder aprovado por Deus, um líder que é bíblico. Ele também ali, no primeiro capítulo, ele apresenta também para Tito, características dos falsos mestres, que ele teria que combater com a ajuda dessa nova liderança, e também teria que combater para que as igrejas da região, e vale também destacar aqui para aqueles que ainda não se familiarizaram, a carta de Tito foi escrita, de Paulo para Tito, foi escrito no contexto da ilha de Creta. Os cretenses, eles eram terríveis, eles tinham o pior comportamento possível, eles eram imorais, sexualmente violentos, mentirosos. E os crentes ali eram muito novos na fé, igrejas incipientes que estavam começando os seus trabalhos, e Tito tinha uma missão ali de solidificar essas igrejas com uma liderança sólida e também ensinar os crentes a serem crentes verdadeiros, que davam bom testemunho, frutos com boas obras, e boas obras não apenas na questão da caridade, na ajuda ao necessitado, mas as boas obras em geral, de obediência a Deus, obras espirituais, comportamento coerente com a doutrina. Capítulo 1, é isso aí. Então Paulo apresenta o caráter do líder, apresenta o caráter do falso mestre, e diz para Tito assim: combata esses falsos mestres, silencie esses falsos mestres. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, nós vimos pela manhã, Paulo continua ainda preocupado com os falsos mestres, mas diz para Tito assim, começa assim: tu, porém, para que Tito se distinguisse do comportamento dos falsos mestres. Os falsos mestres são isso tudo aqui: mentirosos, enganadores, preguiçosos, falam que são, fingem que são cristãos, fingem que servem a Deus, mas no seu comportamento são incoerentes e hipócritas. Tu, porém, e aí ele começa então a orientar Tito a pregar para homens, para mulheres, para homens mais velhos, para mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas inclusive deveriam também ajudar, auxiliar, ensinando as mais jovens, para os homens mais jovens também. Inclusive a gente conversou um pouco sobre isso, pontuou tudo isso, e Tito tinha essa responsabilidade de desenvolver os grupos familiares. Então, se no capítulo 1 a preocupação era com o contexto da eclesiologia, da igreja, no capítulo 2 a preocupação era com os grupos familiares, as famílias e os seus relacionamentos. E agora no capítulo 3, a preocupação de Tito, de Paulo com Tito, para que Tito continuasse nutrindo as igrejas de Creta, era uma preocupação com o comportamento de todo crente com a sociedade em geral, no convívio
fora dos arredores, vamos dizer assim, das igrejas, dos ambientes chamados cristãos, porque o cristão, ele pode até dizer que não é deste mundo, no sentido de que ele pertence à pátria celestial, mas ele ainda é deste mundo, porque ele tem nacionalidade, ele tem cidadania civil, então há responsabilidades. Então Paulo aqui no 3º capítulo, dá orientações para esse convívio com todos os tipos e níveis de autoridades, inclusive de pessoas comuns do cotidiano, não necessariamente cristãs, também as não cristãs. Esse é o contexto, e eu poderia então chamar o capítulo 2, que eu não sei se eu frisei bem pela manhã, mas o capítulo 2 a gente pode dar um nome, algo do tipo cristãos saudáveis que dão fruto, ou cristãos saudáveis que dão bom testemunho, ou cristãos saudáveis que vivem as boas obras. Agora, esse capítulo 3, a gente pode dar um título como cristãos saudáveis relevantes na sociedade, porque nós não apenas estamos fechados numa bolha espiritual, mas nós estamos em convívio constante com não crentes. E como proceder? Como cumprir a nossa vocação cristã de irradiar o evangelho com a teologia, com a doutrina, mas também com a vida, se a gente não sabe lidar com esses que são ímpios? Porque os ímpios não têm o mesmo comportamento dos cristãos. E como lidarmos com isso? Como fazermos acertos neste sentido? Nós vamos ver aqui hoje. Então, eu peço aos irmãos apenas que fiquem atentos à carta de Tito. Então, abram suas Bíblias, por favor, na carta de Tito, de Paulo a Tito. E eu vou só fazer um destaque de um versículo agora, nesse momento. O versículo 8, que diz assim. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 8, diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aqui aberta diante de nós e proclamada para todos os ouvidos que possam ouvir. Senhor, abra agora os nossos ouvidos, mentes, corações e olhos para enxergar, perceber, compreender as verdades eternas que Tu tens preparado para nos alimentar, nos corrigir, nos transformar, nos aperfeiçoar. Senhor, que seja uma noite de encontro com o Senhor, um encontro transformador, um encontro que faz diferença nos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que todo o plano do diabo contra a proclamação da Tua palavra seja agora repreendido pelo Senhor no nome de Jesus. Te pedimos que toda distração seja impedida pelo Senhor, que todas as vozes que tentam falar ao mesmo tempo sejam silenciadas. Somente uma voz possamos ouvir nesse lugar. E que não seja a voz do pregador, mas tão somente a Tua voz nessa noite. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então vamos voltar do começo aqui do capítulo, né? Já demos aqui um panorama geral para os irmãos. E no versículo 1, a gente tem já uma orientação de Paulo. A gente pode dividir esse capítulo em algumas sessões. A primeira sessão é só o primeiro versículo. O primeiro versículo já é uma sessão totalmente diferente do segundo versículo. E depois o terceiro versículo, ele forma uma sessão até o verso 8. Então a gente tem a primeira sessão, versículo 1. Segunda sessão, versículo 2. Terceira sessão, do versículo 3 até o 8. E temos a quarta sessão, que é do 9 até o 15, até o final. Ok? Então, na primeira sessão, nós podemos dar um pequeno subtítulo aqui, da seguinte forma: a relação do cristão com as autoridades, que é o verso 1. Eu vou ler, então, o primeiro versículo do capítulo, para a gente entender qual é a orientação de Paulo aqui. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então vou parar aqui para a gente conversar um pouco sobre o que Paulo está dizendo. O que a gente precisa, assim, se atentar é que essas verdades cristãs, elas precisam ser ensinadas e repetidas. Não é à toa que Paulo, nas suas cartas, ensina e repete. E na própria carta de Tito, aqui de Paulo a Tito, é uma carta pequena, com 3 capítulos, que percebemos
repetições de temas aqui. Nesse caso aqui, o tema das autoridades se repete com outras cartas. Aqui nessa carta aparece pela primeira vez. Mas outros temas aqui são recorrentes na própria carta, como, por exemplo, a questão das boas obras, do crente dar fruto e ter boas obras. Isso aqui é recorrente, é o propósito central aqui, que as igrejas frutificassem com comportamento coerente com o cristianismo, coerente com a doutrina que diziam professar. Então veja, aqui, Paulo então fala algo já diferente do que tinha dito até aqui. Preocupação com os governantes e com as autoridades, com essa relação. O cristão, ele tem, como a gente estava falando, dupla cidadania. Ele é cidadão do céu, mas ele também é cidadão do mundo. E ele deve obediência a Deus e também deve obediência às autoridades constituídas. Isso é importante lembrarmos. Uma coisa é uma coisa, como a gente diz, outra coisa é outra coisa. As autoridades constituídas são constituídas não, em primeiro lugar, por nós que votamos, que participamos de eleições. Elas são constituídas por Deus. E nós temos que entender isso. Não importa a qualidade desse governante ou dessa autoridade, qual o nível máximo na presidência, um nível menor, inferior, até mesmo um secretário ou um administrador de alguma parte, vamos dizer assim, da sociedade. Não importa o nível da autoridade, ela é constituída por Deus. E o dever de nós respeitarmos essas autoridades é real, porque elas têm essa autoridade advindas do próprio Deus. Ok? Então, Paulo aqui, ele dá duas orientações, eu diria. São duas palavras que expressam como devemos nos relacionar com as autoridades da sociedade. Primeira palavra que eu destaco é a submissão. A ideia de estar submisso a essas autoridades, ou sujeitos em outras traduções. Aqueles que governam são autoridades, queridos, como eu estava dizendo, constituídas por Deus e devem ser respeitadas e obedecidas. Veja, a obediência na sociedade, a obediência civil, ela é responsabilidade do crente. Ele não pode, presta atenção nisso aqui, ele não pode ser anarquista, ele não pode ser um revolucionário, ele não pode ser um agitador social. Eu já comparo com Jesus Cristo. Judas talvez tenha entendido errado o que Jesus tinha que fazer aqui, o que Jesus estava fazendo aqui na terra. Jesus, quando foi perguntado sobre o reino dele, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Judas tentou ajudar Jesus a reinar e o traiu, achando que ele ia dar um jeito de tomar o poder. A ideia, a princípio, seria essa, porque Judas não entendeu que o reino de Jesus não era desse mundo. E Jesus não veio ser um revolucionário, Jesus não veio ser um agitador social. Tentaram fazê-lo ser e também tentaram dizer que ele era. E ainda hoje, falsos profetas e pregadores tentam dizer que ele era um grande revolucionário e transformador social. Jesus não veio transformar sociedades apenas. Não que ele não transforme sociedades. Ele veio transformar corações mortos em corações vivos. Ele veio transformar mortos vivos em vivos para Deus. Ele veio separar um povo, que é o povo dele. Portanto, o cristão não pode ter aspirações diferentes daquelas que Cristo demonstrou, praticou, confirmou e comprovou. E aqui, eu imagino os irmãos me ouvindo, já estão até pensando, as brigas aí na internet, política, sobre governantes, e como é que a gente faz quando o governante é bom, quando o governante é ruim, o que a gente faz, a gente então fica quieto, deixa rolar, como é que é isso? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas é preciso conceituar, é preciso estabelecer as bases e os alicerces. A base aqui é que o cristão ele não é revolucionário, não foi chamado para isso, ele não tem essa responsabilidade. O cristão é para ser como Cristo. E se Cristo não foi, mesmo sendo forçado a ser, ele não foi, nós não seremos. Eu lembro que, em 2009, 13 anos atrás vai completar, né? Eu participei, eu desenvolvi junto com a minha esposa na Igreja Batista de Monte Oreb, que eu já fui membro, a gente chama de congresso, conferência, e o tema lá naquela época era a verdadeira revolução. Lá, a gente teve a oportunidade já de tratar esse assunto, e eu lembrei disso estudando aqui a carta.
em que comparavam-se com vários revolucionários, né, do seu tempo. Você pode lembrar de vários aí, eu não vou citá-los, que eu não quero dar fama para nenhum revolucionário, seja bom ou ruim. O fato é que a gente, naquele congresso de jovem ali, a gente fez então algumas imagens, mostrou ali algumas imagens de conhecidos revolucionários, e a gente tratou essa ideia de que a verdadeira revolução, se é que Jesus então foi um revolucionário, a verdadeira revolução não seria mesmo pela sociedade ou por contextos civis e de autoridades civis. A verdadeira revolução que Jesus veio fazer é a revolução da vitória sobre a morte, é a revolução da vitória contra o pecado. E é isso que nós devemos entender. Se há alguma revolução da parte de Cristo, esta revolução é aquela que pecadores e inimigos de Deus são transformados em amigos de Deus, família de Deus. E essa é a revolução que nós devemos pregar. A revolução não exterior na sociedade, mas a revolução interior que transborda na sociedade. Então, essas bases a gente precisa estabelecer aqui para começar a conversar sobre como respeitar autoridades, como se relacionar com essas autoridades. Então vejamos, temos que nos submeter às autoridades, como eu estava dizendo. O que significa se submeter? É entender que há poder acima de nós, civil, e esse poder é exercido de forma aprovada, vamos dizer assim, do ponto de vista do Estado, do funcionamento do Estado, por Deus, porque Deus aprovou e permitiu que isso acontecesse assim. Agora, vejamos aqui, o Estado, ele não é dono do cidadão, e ele não é dono também do cristão. Ele não é dono da consciência dos homens. O cristão, ele é encorajado a ter uma consciência livre desses poderes, inclusive dos poderes estatais. Mas ele tem uma consciência cativa à mentalidade de Cristo. Se ele tem escravidão na sua consciência, é escravo de Cristo, que o torna livre de qualquer outro tipo de poder. Isso é importante. Nós somos governados, sim. Estamos debaixo e devemos estar submissos a esses poderes devidamente instituídos em primeiro lugar por Deus. Mas nós somos livres na nossa consciência e totalmente escravos e submissos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que molda a nossa mente. Agora, tudo bem? Somos livres. E o que fazer com essa liberdade, tendo em vista esse poderio estatal sobre nós? Como lidar com isso? O cristão, ele, em primeiro lugar, precisa entender que ele deve obediência antes de obedecer ao Estado, ele obedece a Deus. E aí é muito interessante, porque se ele obedece a Deus acima de todas as coisas, haverá situações em que o Estado vai se chocar com Deus. E aí eu faço uma pergunta que para nós cristãos, a resposta é óbvia. Quando se chocar entre a direção de Deus e a direção do Estado, qual direção nós vamos escolher? A de Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, não é isso? Ok, então esse é o primeiro ponto da submissão. Outra palavra que a gente vê aí é a obediência. Não apenas nos submeter e entender que funciona esse poder da parte de Deus, delegando isso aos homens, e inclusive ímpios governando, cristãos também. Agora a obediência, a submissão, ela implica obediência. Se estamos submissos à autoridade, devemos sim obedecer as regras estabelecidas. Vocês podem ver aí, utilização de máscara, álcool em gel para lá, antigamente aí tinha medição de temperatura, eram o quê? Determinações das autoridades. Se funciona, se não funciona, não está em questão. Eram determinações das autoridades. E nós devemos seguir e obedecer. Agora veja, ok, o cristão deve cumprir as leis, deve sim cumprir essas leis, ele deve ser um cidadão exemplar, sim, deve, ele deve estar pronto para toda obra, deve, na sociedade, deve sim. Agora, é importante ficar atento, porque o cristão, ele não pode seguir orientações que vão ser pecado na vida dele. E aí tem pessoas que têm um perigo aí na internet, nas brigas aí políticas, elas definitivamente tomam uma decisão e falam assim, aquele governante é do inferno, do diabo. Ela toma essa decisão na vida dela. Outro diz que aquele é o Messias que voltou.
As pessoas têm as suas paixões e preferências, políticas, ou o que seja. E uma toma partido para um lado, outra toma para o outro. E aí a gente vê até cristãos, alguns mal informados, outros não. Mas assim, tratando certos governantes como entidades divinas e outros como entidades demoníacas. E começam a se engalfinhar na internet e fora dela também. E nós não vemos até aqui proveito nesse tipo de comportamento. Só com esse texto aqui. O melhor comportamento é a obediência quando assim está coerente com a palavra de Deus. E, agora preste atenção com muito cuidado. A desobediência, se obedecer a autoridade civil, implicar em cometer pecado. Entenderam? Ficou claro? Ok. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente analisa que aquela ordem do governante é para o mal e aí por isso eu vou desobedecer? Porque eu tenho que adorar a Deus. Porque o que a gente vê é gente aí demonizando alguns, santificando outros e dizendo, eu não me submeto a esse déspota genocida daqui e inseticida dali. E eu também não, ele é o que vai mudar o mundo. E o outro é ladrão para cá e o outro é sei lá mais o quê. Como é que a gente faz? Sabe como é que a gente faz, queridos? Lida com todas essas coisas aos olhos da palavra de Deus, aos olhos da Escritura. O que é bom para você é o que te faz se sentir bem? Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. O que é bom para mim e para você é aquilo que agrada a Deus. Então eu preciso analisar as autoridades, as orientações dessas autoridades, as leis que são proferidas pelas autoridades, aos olhos da Escritura, segundo o padrão da Escritura. Então, se eu não gosto ou gosto de algum governante, que seja porque a Escritura claramente, e não por filosofias e teologias forçadas, a Escritura claramente aponta que aquela palavra daquele governante, aquela lei que está sendo desenvolvida, é contra Deus, é pecado. Do contrário, o crente não tem nada a dizer a não ser obedecer. E quando nós paramos para pensar que é segundo o padrão da Escritura, que nós devemos fazer, inclusive a nossa análise política, a nossa análise de convívio com as autoridades da sociedade, a gente percebe que a gente tem que silenciar muito os nossos discursos e as nossas discussões inúteis. O que a gente aprende só com esse versículo? Que a gente deve ter um padrão bíblico para analisar se as autoridades estão sendo coerentes com a Escritura, no sentido de que as leis que nós devemos obedecer não ferem a lei de Deus. Se tiver dentro disso, é seu e meu dever obedecer, para a honra e glória do Senhor Jesus, seja quem for o governante. O governante pode ser um enviado do inferno, mas ele está a serviço de Deus, no sentido de que ele foi colocado por Deus e só Deus pode tirá-lo. E o governante pode ser o cara mais santo também. E se tiver algo errado, nós precisamos então nos posicionar em contrariedade àquilo que se apresenta errado aos olhos da Escritura. Fica então esse primeiro ensinamento que Paulo dá a Tito, para que passasse isso para a igreja, e nós aqui também recebemos para nós. Agora vamos ao verso 2, não apenas conviver bem com as autoridades, mas conviver bem também agora o cristão com os demais cidadãos da sociedade, que não necessariamente exercem autoridade e poder. Veja, o cristão ele tem que se relacionar naturalmente, positivamente, com essas pessoas que são iguais a você, né? São seus concidadãos, são seus conterrâneos até, e até outros de outras nacionalidades que também têm direitos semelhantes. Veja, 4 atitudes que a gente deve ter no convívio em sociedade, não apenas dentro da igreja, mas em sociedade com aquele cara que é pecador, que às vezes você vê que não vale nada, mas ainda assim você tem que conviver com ele, você tem que se relacionar em algum nível social com aquela pessoa. Primeiro aprendizado aí, não caluniar. A ordem é clara, para não difamar ninguém, nem o governante e nem o cara que é comum. Não caluniar, nem na internet, porque eu tenho preferência política, nem também no contexto do bate-papo, no dia a dia. Não caluniar. A palavra que é empregada aqui é blasfêmia, é a ideia de blasfêmia, que foi traduzida por difamação. É a ideia de falar mal com o propósito de ferir
a honra da pessoa, ferir a imagem, a reputação da pessoa, ou a própria pessoa, se ela ouvir. É não fazer isso. De manhã nós tivemos a oportunidade de ver também a questão da maledicência. O cristão no ambiente da igreja não deve falar mal. Mesmo que tenha algo mal, mas não deve falar mal. Ele deve buscar a solução e não divulgar o erro. É o que a gente viu de manhã. E aqui, no contexto da sociedade também, eu não tenho que ficar falando mal, porque esse não vale nada, esse não presta, esse é isso, esse é aquilo, governante ou não, meu colega de trabalho, que seja a pessoa que eu convivo. Não é comportamento de um cristão. Se há alguma injustiça, que essa justiça seja reparada por Deus ou nos caminhos legais, se é que é necessário fazer isso. Agora, caluniar comportamento desse tipo, o cristão não foi chamado para isso. Outro comportamento na sociedade que o cristão tem que ter, ser pacífico. Como ser pacífico no Twitter hoje em dia? Isso porque eu não tenho Twitter. Eu evito. Mas como ser pacífico? O pessoal até brinca que o Twitter é zona de guerra. E não só na internet, no convívio, tem parentes, vizinhos, que não conseguem ser pacíficos. A ideia aqui de pacífico é a ideia de que o cristão ele não pode ser um causador ou um criador de confusão. Às vezes a confusão é provocada por nós. E a gente querendo defender o certo, defender a verdade, aí a gente mata todo mundo para defender a verdade. Tem um seriado, eu não recomendo assistir porque ele não tem uma mensagem muito boa. Mas o conceito desse seriado é um personagem de história em quadrinho, e ele é um pseudo-herói chamado Pacificador. E esse pacificador, a ideia dele é o seguinte: ele vai defender a paz a qualquer custo, mesmo que ele precise matar todos para que haja paz. Esse é o sentido. Então, esse não é o sentido de ser pacificador aqui na palavra de Deus. A ideia aqui não é matar todo mundo para que não tenha briga. Porque realmente, se você matar todo mundo, não vai ter briga, né? Ninguém vai brigar, não tem ninguém aí, todo mundo sumiu. A ideia aqui é controlar os ânimos. A ideia aqui é imitar Jesus. E é interessante, porque aquele que é pacífico, de fato, ele vai herdar as bênçãos espirituais do Senhor. O pacificador, ele é bem-aventurado. Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados. Então a gente precisa entender que o cristão ele tem um comportamento e uma natureza pacificadora. Pacificador ou pacífico não é uma pessoa que, eu diria, ela se permite ser passada para trás, toma prejuízos desnecessários, prejudicando a sua casa, a sua família. Aquela pessoa chamada boba, que é ingênua e que é facilmente enganada. O cristão não foi chamado para ser também assim. Mas ele foi chamado para ser um pacificador, sabendo produzir a paz. E nós tivemos a oportunidade no começo do mês de tratar um pouco mais do tema que está aqui atrás de mim, que é um tema ligado à paz. E o pastor Lucas teve a oportunidade de falar também a guerra pela paz. Nós tivemos também a oportunidade de conversar sobre isso. Então eu recomendo você assistir os sermões do início do ano aí, que vai falar um pouco mais sobre isso, sobre paz. Mas o fato é que o cristão ele é pacificador, não como o mundo apresenta modelos de paz, mas como Cristo apresenta a paz. A paz que resolve a inimizade espiritual com Deus e a paz que excede todo entendimento. Esse é o projeto de paz que nós devemos abraçar e promover como cristãos. Outro conceito aí, amabilidade, ou ser amável. O cristão ele precisa ser uma pessoa polida. A sua língua deve ser cura na vida das pessoas, deve ser um bálsamo na vida das pessoas, não uma arma que fere e machuca as pessoas. Tiago nos lembra na sua carta que a língua realmente produz coisas terríveis. E na boca do crente não pode fluir duas naturezas. Ela tem que fluir apenas a natureza divina. E se nós então estamos com o nosso coração cheio de Deus, da nossa boca sairá a palavra de Deus. E a nossa língua então será sim cura para aquele que ouvir e receber aquilo que professamos e falamos. O crente, o cristão, em toda a sociedade, ele deve ser manso. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: manso e suave, Jesus convidando. Conhecem? Porque Jesus é manso, e ele disse, né?
eu sou manso de coração, não é isso que ele fala? Eu sou manso, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí quando ele fala isso, fala, porque eu sou manso. Jesus é manso, ele é um modelo de mansidão. A palavra que descreve esse termo manso aí, é uma pessoa cujo temperamento está totalmente sob controle. A mansidão não é, veja bem, não é uma qualidade natural do ser humano, não é algo que a gente nasce pronto para exercê-la. A mansidão que estamos discutindo aqui é algo produzido pela graça de Deus. É um milagre da transformação da natureza pecadora em natureza agora divina e ressurreta por Cristo Jesus. Então ser manso, repito porque eu falei isso também do termo anterior, ser manso não é ser frouxo, não é ficar impassível diante dos problemas. Não, então, está tendo problema, não, tem que ser manso, aí eu vou ficar aqui, eu sou manso, e está todo mundo morrendo, se prejudicando ali, porque eu sou manso. Não é isso, não é esse tipo, porque isso é omissão, isso não é mansidão. Mansidão é, até mesmo se tiver que resolver algum problema, e lidar com algum problema, lidar com as características de Jesus, que era manso. E Jesus lidou com vários problemas aqui na terra e deu exemplos para nós. E Jesus não se furtou de ter discursos duros. O problema não é o discurso duro, porque a dureza do discurso está no conteúdo da palavra, que pode ser para salvar ou até condenar, da parte de Deus. A dureza do discurso é isso. Agora, a mansidão está na intenção de se controlar e não querer ferir as pessoas, mesmo quando se vai proferir um discurso até mesmo duro. Esses conceitos que vimos aqui, eles resumem bem o versículo 2, com relação à convivência do cristão com os demais irmãos. Mas agora nós vamos mais à frente, e aí a sessão é um pouco maior, é o verso 3 até o verso 8. E nós vamos fazer então essa leitura. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Queridos, a nossa relação correta com as autoridades e com as demais pessoas, ela é consequência, veja, consequência do nosso bom relacionamento com Deus. Aqui, essa sessão aqui, ela pode ser chamada de o relacionamento agora do cristão com Deus, para que ele possa se relacionar bem com a sociedade, para que ele possa se relacionar bem com as autoridades, ele precisa estar em dia com o seu relacionamento com Deus. E esse trecho aqui que nós lemos, ele mostra quem nós éramos e mostra o porém de Deus, a conjunção adversativa santa que nos transforma, o mais de Deus, que muda todo o cenário de inimigos e pecadores, agora a salvos, redimidos e convertidos para toda boa obra. Veja, verso 3 diz assim, você percebe aí alguns elementos que aparecem aí. Eu diria que tem 6 elementos no texto todo, mas aqui no verso 3 nós temos o primeiro elemento, a necessidade de salvação. Quando ele fala quem nós éramos aqui, Paulo, ele está mostrando qual é a necessidade. E eu lembro que eu estive pregando aqui em janeiro ainda no início, e eu disse para os irmãos, quando nós temos que pregar o evangelho não é mostrar apenas o mais, Jesus veio ao mundo para nos salvar, não, é mostrar o antes também, somos pecadores. O mundo lá fora precisa saber que nós somos pecadores. Eles estão mortos, nós já não estamos, graças a Deus. Eles estão mortos e precisam saber que estão mortos, para que entendam como que é essa boa notícia. E aqui, o próprio Paulo nos lembra como cristãos quem nós éramos. Nós éramos mortos, diz em Efésios, em delitos e pecados.
Então, a necessidade da salvação, ela é real no versículo 3. Éramos insensatos, diz o texto aí. É interessante, George Whitefield, ele diz assim, ele entende bem esse contexto. Quando ele viu uma pessoa na sarjeta, ele olhou para essa pessoa e disse assim: eu estaria ali se não fosse a graça de Deus. É preciso o crente lembrar que se não fosse a graça de Deus, ele estaria morto, ele estaria na sarjeta. A gente tem, às vezes, uma mania de condenar pessoas, apontar os inimigos do mundo e dizer quem são os genocidas, os Adolf Hitlers da história da humanidade. E sim, eles foram terríveis e merecem a pior punição da história que seja. O fato é que nós seríamos como eles, se a graça de Deus não nos tivesse alcançado. E é preciso ter essa consciência, é preciso ter esse entendimento. Só não o fomos, primeiro por falta de oportunidade, mas de fato, definitivamente não somos por causa da graça de Deus que nos alcançou. A maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso é preciso entender e lembrar, havia necessidade de salvação. Éramos insensatos, a nossa mente estava corrompida pelo pecado, nós éramos desobedientes, o nosso coração ele era também rebelde, contrário a Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Estávamos enganados, nós não tínhamos prazer em Deus. E como a gente tenta trabalhar no coração dos adolescentes, das crianças, dos jovens, para que eles aprendam a ter prazer em Deus, e não prazer nas atividades divertidas e nas cores, isso é didática. Mas quando as pessoas gostam das cores e das coisas divertidas e dos congressos de juventude iluminados, estamos idolatrando as coisas e não estamos aprendendo a ter prazer no Senhor. Éramos enganados, não tínhamos prazer. O nosso prazer estava nas coisas, nas possessões que a gente poderia ter, nas propriedades, nas vitórias carnais e materiais. O nosso prazer deve ser Cristo, a nossa satisfação deve ser Cristo. E o cristão verdadeiro entende isso, sabe isso. E Paulo aqui lembra quem ele era e quem todos nós éramos antes de Cristo. Diz ele aqui que nós éramos escravos dessas paixões e prazeres. Nós vivíamos presos e sujeitos, irmãos, a todo tipo de desejos, de prazeres. Precisamos lembrar quem nós éramos. A Bíblia permite retomarmos e voltarmos a esse tema de quem nós éramos, para lembrarmos, para que a gente não fique muito saidinho por aí, achando que está tudo dominado. Nós vivíamos em maldade e inveja, diz o texto. A nossa mente era cheia de maldade, queridos. Nós vivíamos cobiçando o que não nos pertencia, a malícia ou a maldade. Ah, mas eu não sei, eu nunca tive. Teve. Porque a Bíblia vai dizer que a origem dos males é a cobiça. A origem do pecado é a cobiça. Se você disser que não teve cobiça, você é mentiroso. Você pode não ter consciência dela. Mas todos nós tivemos, e ainda temos, porque ainda estamos lutando contra o pecado. Éramos detestáveis, aí aqui ele fala assim, odiando-nos uns aos outros. Olha que comportamento, que vida derrotada, que vida animal, que é a vida do pecador sem Deus. O nosso relacionamento com nós mesmos era ruim, com a gente mesmo. A pessoa olha para o espelho e não se satisfaz com aquilo. E quando ela resolve o problema do espelho, ela ainda não está satisfeita. A pessoa não só briga com ela mesma, mas ela briga com o outro. Ela tem problema com o próximo. Nós éramos tão odiosos e odiávamos as pessoas. Nós fazíamos com as pessoas aquilo que nós éramos. Quando o nosso relacionamento com Deus, queridos, está rompido, nós não conseguimos conviver nem com a gente mesmo e nem com os outros. Éramos assim. Agora, verso 4, nós vamos ver então aí os efeitos da salvação. E aí no verso 4 nós vemos a origem da salvação que nos tirou disso, que nos resgatou disso que nós vimos aqui. Paulo lembrou bem. A iniciativa de Deus, veja, a iniciativa foi de Deus, a iniciativa da salvação partiu de Deus. A Bíblia diz que a salvação pertence ao nosso Deus. Então a origem da salvação é de Deus. Não foi nenhuma ação humana que produziu e conquistou algum mérito para a salvação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim, queridos. E é por isso que ela é real e possível. Porque se fosse por nós, esse
tipo de pessoa descrito aqui por Paulo, mas é nunca que a gente conseguiria. Mas é nunca. A benignidade, a bondade, o amor de Deus, eles são a fonte, são a origem da nossa salvação. E Paulo vai listar aí 4 palavras: benignidade, amor, misericórdia e graça, que está traduzido de outras formas nas suas versões aí, queridos. São colunas da nossa salvação. O sacrifício de Jesus na cruz, ele produziu no nosso coração o desejo de amar a Deus, a capacidade de amar a Deus e amar também ao próximo. O amor de Deus nos levou a Jesus, e o amor de Deus produziu a cruz que nos permite ir até Jesus. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus, mas é o resultado desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor deu o Filho unigênito. Não foi o Filho unigênito que provocou o amor de Deus. Não foi a cruz que provocou o amor. Foi o amor que nos proporcionou a cruz. Graça. Verso 5 mostra aí, já vimos a origem da salvação, mas agora vamos ver o meio dessa salvação. Nós somos salvos aqui, no verso 5, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra que denota regeneração implica em nova gênese, novo nascimento. Nós somos justificados no tribunal de Deus. No tribunal de Deus, Deus como juiz nos torna justos. Mas nós somos regenerados na nossa essência, na nossa natureza. Nós nascemos de novo. Foi Ele que produziu isso em nós. Ele nos recriou, se é que eu posso usar esse termo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então o meio para essa salvação ser despejada a nós, outorgada a nós, é pela essa regeneração, o lavar regenerador e também renovador. E o que significaria então renovador aí? É a ideia de perseverar. Você foi regenerado e você é renovado para perseverar. Santidade, boas obras, vida piedosa diante de Deus. Enquanto que a regeneração é um ato, a renovação é um processo. Enquanto que a regeneração é o nascer de novo, a renovação é a santidade, que é um processo de vida e de aperfeiçoamento contínuo diante do Senhor. Agora vejamos o verso 6 e 7, que mostram aí, ainda sobre a salvação, a base de sustentação dessa salvação. A salvação, queridos, ela não é resultado das nossas obras para Deus, como eu já estava antecipando, mas da obra de Deus por nós em Cristo. A base da nossa salvação é a morte expiatória de Cristo Jesus, queridos. O sacrifício de Jesus é que é a base dessa salvação. Cristo morreu em nosso lugar e em nosso favor. Ele pagou a nossa dívida e satisfez todas as necessidades da lei de Deus, por nós. Veja ainda no verso 7, o propósito dessa salvação, da nossa salvação. Deus, Ele não nos justificou para a gente continuar a viver de maneira solta por aí, em atos de injustiça e pecado. Deus não nos salvou para isso. Deus não nos justificou para isso, mas para nos tornarmos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja que o termo aparece, somos herdeiros. Nós estávamos, queridos, mortos, como eu disse, mas agora nós recebemos o quê? O dom da vida eterna. Somos herdeiros. Fomos salvos. Aí é importante frisar esse jogo de palavras aqui. Existem 3 efeitos do pecado na vida do ser humano. O pecado, ele produz culpa no ser humano, ou seja, ele é culpável e deve ser punido. O pecado, ele domina o ser humano, ele tem poder pelo ser humano, no ser humano, e ele está presente na natureza do ser humano. Na salvação que há em Cristo Jesus, nós fomos salvos dessa condenação, dessa culpa do pecado pela justificação. Nós fomos salvos desse poder governante, esse pecado que governa a nossa vida, no processo da santificação. Mas ainda há a presença, porque nós estamos em luta contra o pecado. Nós só no último dia seremos salvos dessa presença do pecado na glorificação. Portanto, salvos da condenação do pecado na justificação. Salvos do poder do pecado na santificação.
e salvos da presença do pecado no último dia, na glorificação. Mas nós já temos a garantia desse dia. Esse dia vai chegar. Quando tivemos a oportunidade com a juventude de trabalhar o tema da esperança num congresso de juventude, nós pudemos ali ver que a esperança é uma certeza de que o último dia virá. E nós veremos Jesus face a face. E nesse último dia nós seremos totalmente livres dessa presença maldita do pecado, em que hoje ainda temos que estar vigilantes e lutando contra essa presença terrível do pecado. Nós temos agora uma garantia. Efésios 1, verso 13 e 14 vai nos lembrar do Espírito Santo, que é o selo da salvação, é o selo e a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Por causa do Espírito Santo que habita em mim e você, querido irmão, nós temos a garantia de que esse último dia chegará e nós estaremos lá para ser totalmente livres do pecado. Amém. Verso 8 mostra ainda sobre a salvação, e concluindo essa perícope grande, a evidência da salvação. Salvação precisa ser mostrada, evidenciada. Pelos frutos conhecereis a árvore, não é isso que a gente vê na Escritura? Então, se nós somos a árvore, pertencemos à videira, como Jesus disse que fomos enxertados à videira, e Ele sendo a videira, então nós temos que dar o mesmo fruto dele, que é a videira, para evidenciar de que de fato nós fomos salvos e pertencemos à natureza de Cristo, a evidência da salvação. Todos aqueles que creem em Deus devem ser, então, solícitos, disponíveis para praticar todo tipo e toda espécie de boa obra. Repare, boa obra, a palavra boa, não se esqueça disso, não é boa aos seus olhos, ou aos meus olhos, é boa aos olhos da Escritura, é boa aos olhos de Deus. Você pode achar que algo é bom e que você está fazendo uma boa obra e não está. É a Bíblia que vai ser o árbitro, que vai dizer o que é bom e o que não é bom, o que é uma obra boa e o que é uma obra ruim. E nós fomos capacitados, e se somos de fato salvos, regenerados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o selo da nossa salvação, então nós temos que evidenciar toda boa obra por onde nós passarmos. É isso que nós vemos nesse trecho do verso 3 a 8. Quem nós éramos, o que o Senhor fez por nós, e quem nós somos agora, e o que devemos fazer. Evidenciar. E a última seção do capítulo, os versos 9 a 15, nós vamos terminar com essa leitura aqui. Diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicápolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Esse trecho, a gente pode nominá-lo, e eu estou me baseando também em 2 livros, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, de Carlos Oswaldo, e também no comentário de Hernandes Dias Lopes acerca da carta de Tito, e ele me ajudou bastante, né? Inclusive, e a gente pode nominar aqui como convívio de Tito com as pessoas. Aqui a gente pode ver como então, nessas orientações finais aqui da carta, como Tito deveria conviver com as pessoas e também, especialmente, os cristãos. E aí ele começa falando algumas coisas interessantes, algumas ordens para Tito. Verso 9, que ele deveria então evitar discussões sem proveito. Verso 9 aí, discussões tolas. Paulo, ele não vai proibir todo tipo de discussão, mas discussões fúteis, inúteis, improdutivas, essas estão proibidas para Tito e para qualquer crente. Nós devemos evitar discussões desnecessárias. Não só falando, conversando oralmente, mas também por escrito, por carta, por internet, seja lá como for a sua comunicação com outras pessoas. Não entre em discussões inúteis, tolas e fúteis. Paulo estava bem atento quanto a isso.
Nós precisamos batalhar pela fé, nós precisamos defender a verdade. A apologética cristã é uma necessidade real nos tempos de hoje. Mas não é desculpa para a gente ficar tendo discussões teológicas, inclusive desnecessárias. Paulo aqui, ele estava condenando discussões infrutíferas, que não tinham implicação prática na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo assim, banal. Adão tinha umbigo, aí fica um querendo dizer que tinha, que outro que não tinha, e fica uma briga teológica ali, sem necessidade, improdutiva na vida das pessoas. E o que acontecia aqui? Os rabinos judeus, eles tinham esse hábito de gastar tempo criando genealogias, quem foi pai de quem foi mãe de quem, criando árvore genealógica, inventando genealogias dos personagens do Velho Testamento. Então, Paulo estava falando disso, que havia esse tipo de comportamento naquelas igrejas também. Os escribas, por exemplo, eles passavam horas discutindo o que se podia e o que não se podia fazer, mandamentos que não eram bíblicos, eram inventados por eles. Perda de tempo, infrutíferos. O que podia e não podia fazer no sábado, que era o dia lá que os judeus tinham que guardar, não é isso? O que se faz no sábado? O que pode, o que não pode? Tinha gente que calculava quantos metros a pessoa andou, para definir se ela trabalhou ou não no dia, porque não podia trabalhar. Então era um exagero e Paulo estava atento a isso. E nós aprendemos de que forma? No nosso contexto cristão, evitarmos discussões desnecessárias. Se eu sou de Calvino, se eu sou de Armínio, se eu sou de Paulo, se eu sou de Apolo, se eu sou de Pedro. Nós somos de Cristo, professamos a mesma fé em Cristo. Divergências devem ser discutidas em ambientes saudáveis, de construção de conhecimento para a edificação da igreja. Fora disso, é improdutivo e não deve ser incentivado. No verso 10 e 11, nós vemos aqui que Paulo tinha que ter um cuidado com a disciplina. Disciplinar pessoas facciosas, pessoas que dividiam a igreja. O termo aqui, que eu posso dizer que é chamado de faccioso, ele significa heresia ou herege. Em que sentido? Em uma pessoa que se separa. Então termos como herege, herético, sectário, porque a palavra é airéticos. Então são termos que mostram que são pessoas que dividiam a igreja. E tem um sentido de grupo de pessoas, escola, partido, seita. Formavam-se grupos que concordavam com determinado assunto e a igreja ia se dividindo. Nós, como igreja, não podemos dar atenção para esse tipo de comportamento e devemos repreender. Aqui, Tito deveria então repreender pessoas assim. Nada machuca mais a igreja do que aqueles que escondem e se afastam da verdade de Deus e vivem criando mal-estar na igreja com separações desse tipo. O que perturbava mais as igrejas de Creta era a intolerância de os falsos mestres, formarem grupos dissidentes, dividindo a igreja, o corpo de Cristo. O erro desses falsos mestres, dessas pessoas, estava ligado tanto à doutrina delas, que elas professavam doutrina falsa, como também à prática que era também imoral da parte desses falsos mestres. E Tito tinha que estar atento a isso. E nós também, como igreja, entre nós, e também atentos a todo tipo de pessoa que se diz cristã, se diz profeta, que prega a palavra de Deus, e começa a criar divisão na igreja. Queridos, constantemente nós estamos tendo ataques desse tipo, e já rebatendo esses ataques. Como pastor, nós conhecemos pessoas, sabemos até mesmo de adolescentes, jovens que estão tendo contato com certas pessoas e teologias que são desse tipo. E nós devemos combatê-las. De que forma? Paulo diz que nós devemos ter limites, na relação com essas pessoas facciosas. Nós devemos então, primeiro, repreender uma, duas vezes, admoestar uma ou duas vezes, e em caso dessa pessoa continuar, insistir nesse erro, nessa obstinação, então a igreja deve disciplinar, e aqui ele diz rejeite, ou seja, do contexto atual nosso, o desligamento do rol de membros, nessa obstinação final, sem retorno. Agora veja, o objetivo de Paulo não é que as pessoas sejam rejeitadas, esse tipo de pessoa seja colocado para fora da igreja, não é. E por isso nós também não devemos nos comportar assim. Quando nós ouvimos sobre disciplina e nos preocupamos com a chamada disciplina cirúrgica, que é o último estágio em que você necessariamente precisa desligar essa pessoa e confiar que ela está sendo disciplinada à mercê do mundo e diante da soberania de Deus, quando você tem que
pensar nesse tipo de nível de disciplina, a gente às vezes torce o nariz, fica achando assim, poxa, que exagero e tal. Mas a verdade, querido, é porque muito já se fez em nome dessa disciplina e que nada concorda com o que Paulo está orientando aqui. Muitas pessoas já foram excluídas por coisas banais, tipo porque andou de bicicleta em tempos anteriores, antigos. Andou de bicicleta, foi para a Assembleia e foi excluído. Não vou dizer qual foi a igreja não, mas assim, já teve isso em tempos anteriores. Exageros e compreensões equivocadas acerca desse tipo de disciplina. O objetivo da disciplina de maneira geral é diferente do juízo. O juízo de Deus é para destruir os inimigos e punir aquele que é condenável porque já está condenado. Agora a disciplina é para o povo de Deus. Deus ama o seu povo e Ele corrige o seu povo, Ele corrige a quem ama, Ele disciplina quem ama. Então o objetivo aqui não é cortar fora. E se for cortar fora, é para que haja restauração. No contexto final, essa pessoa no mundo posta para fora está agora nas mãos do próprio Deus e diante da disciplina do próprio Deus, conduzindo o mundo, a história do mundo, a humanidade. E ali nós orando para que essa pessoa retorne e encontre salvação. Mas, veja, William Hendrickson, ele explica bem claramente a ideia da disciplina. A disciplina, ela sempre deve brotar do amor, de um desejo de curar, jamais do desejo de se desfazer de um indivíduo. Todo esforço deve ser feito no sentido de recuperar esse faltoso. Se depois de ser admoestado com carinho, o membro recusar arrepender-se e continuar com sua má conduta no meio da congregação, a igreja, por meio dos seus dirigentes e por intermédio de toda a congregação, deve redobrar os seus esforços. Deve haver uma segunda advertência, conforme nós vimos aqui. Contudo, se ainda esse remédio fracassar, o tal faltoso deve ser então, em último caso, desligado. Mesmo essa medida, diz aqui William Hendrickson, mesmo essa medida extrema tem como propósito a recuperação do pecador, mesmo essa medida extrema. Todavia, esse não pode ser o único propósito. Não se deve perder de vista nunca o bem-estar da igreja para a glória de Deus, uma vez que esse é o objetivo principal da disciplina. Então Paulo deixa claro aqui, falta de amor, não, é amor, disciplina é amor. E o juízo é a santidade de Deus aplicando justiça na vida daquele que é inimigo dele, é diferente. Entendam a diferença entre disciplina e juízo. E caminhando para o final, aí no verso 12, algumas orientações que Paulo dá. Paulo, ele queria então se encontrar com Tito em Nicápolis. E aí ele combina nessa carta como fazer, né? Paulo, ele estava fazendo uma troca de obreiros. Tito deveria sair e iam chegar outros novos obreiros ali em Creta. Tito ia preparar tudo, deixar a igreja bem preparada, lideranças formadas, e novos obreiros iam chegar. Então Paulo estava enviando Ártemas e Tíquico para o lugar de Tito, que estava em Creta, na região de Creta, dessa ilha, dessas igrejas de Creta. E essas igrejas não podiam ficar mesmo sem liderança espiritual. A preocupação de Paulo ali com essas igrejas era ter liderança saudável. Só dá uma olhadinha no capítulo 1. Mas as condições ainda eram difíceis, graves, para as igrejas ficarem sem alguma orientação espiritual. Tito então não devia se ausentar da ilha até que chegasse o substituto. Essa que era a orientação. E nos ensina a preparar substitutos, a estar atentos enquanto liderança, a fazer trocas estratégicas como igreja para melhorar o corpo de Cristo. É assim que funciona. Hoje eu sou pastor de juventude, amanhã posso ser um missionário em alguma outra congregação e assim por diante. Essas trocas são importantes para o reino de Deus e aqui Paulo deixa claro que era necessário se fazer uma troca para o bem daquelas igrejas de Creta. Verso 13 diz assim: ele queria então encaminhar Zenas e Apolo nessa nova função ali. Então Tito, ele devia providenciar recursos para esses obreiros que estavam chegando, que estavam a caminho. E eles foram provavelmente os portadores da carta. Eles provavelmente levaram a carta de Paulo para Tito, né? E as igrejas de Creta deveriam então suprir essas necessidades, que nos ensina que nós devemos estar atentos aos obreiros que nos vêm para supri-los, porque eles vêm aqui para proclamar a palavra de Deus. Devemos receber bem, suprir as necessidades desses obreiros. Apolo, a gente conhece bem, ele é mencionado em muitos textos, Atos 18, 24. Apolo era um mestre também conhecido da igreja, um pregador do evangelho. Mas Zenas ninguém conhece, ninguém sabe muita coisa. Aqui, Paulo chama ele de
o intérprete da lei, na versão NVI, ele é chamado de jurista. Provavelmente o único advogado mencionado na Bíblia, ou então no Novo Testamento. Mas ele, ainda assim, ele era um obreiro que estaria vindo junto com Apolo para substituir Tito e desenvolver melhor aquelas igrejas de Creta. Verso 14 ainda mostra que havia necessidade de estimular os crentes à prática das boas obras. A salvação, ela é de graça, nós sabemos, mas ela é comprovada pelas boas obras, nós vimos aqui. Nós recebemos a salvação, queridos, de graça, mas a recompensa é recebida pelas obras. O galardão é segundo as obras. A salvação é por Cristo. O galardão segundo a obra que você realizou para Deus. Aqueles então que foram alvo do amor de Deus, devem abrir, queridos, o coração para os necessitados, apoiá-los, ter uma obra excelente para aqueles que precisam. Aqueles que receberam o derramamento do Espírito Santo, os cristãos, nós aqui, devemos ser frutíferos na prática das boas obras. Há um estímulo, porque esse é o estímulo central da carta, o estímulo a ter coerência com a doutrina, correção na doutrina e prática coerente com esta doutrina, boas obras. E o verso 15, concluindo a carta, pode parecer que não tem muita informação útil para nós, mas tem. Toda a Escritura diz, né, em Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para preparar o homem de Deus para toda boa obra. E Tito, então, ele devia aqui no verso 15, presta atenção nisso, ele devia receber e transmitir as saudações dos irmãos. Ele seria então um receptáculo dessas saudações e também um transmissor dessas saudações. A igreja deve ter um comportamento fraterno. Nós temos que ser capazes de receber as saudações e transmitir as saudações. Nós temos que receber as palavras bondosas e transmitir as palavras bondosas. Aprendemos muito aqui nesse versículo. E na vida, a nossa vida, a vida do cristão, ela deve ter as portas abertas para receber o amor e também as portas abertas para permitir o amor sair e espalhar por outros lugares, por outras pessoas, para outras que precisam. E Paulo, então, ele termina essa carta pastoral orando, pedindo a Deus a graça dele sobre todos os cristãos. E, querido, não é qualquer oração, porque quando ele pediu a graça de Deus por todos os crentes, ele não pediu só para os de Creta, ele pediu para todos os crentes do tempo dele e os que viriam depois. Ele orou por mim e por você. E nós devemos aprender a orar uns pelos outros e também pelas gerações futuras. E Paulo, então, ele olha além de Tito, ele olha não só para os membros ali, mas para todos nós. E a graça é a fonte da vida e o melhor que a vida nos dá. É o melhor do que a vida, ela é melhor do que a própria vida. E por ela nós somos salvos, por ela nós vivemos e por ela nós estaremos entrando na eternidade. E terminando, o que a gente aprende aqui? Primeiro, que nós devemos ser exemplo na vida em sociedade. O cristão é cidadão da terra e do céu e deve ser exemplo, não só aqui dentro, mas diante das autoridades e dos seus cidadãos, dos seus conterrâneos, dos seus concidadãos. Segundo, nós devemos lembrar sempre quem nós éramos. Estávamos mergulhados nas trevas, éramos prisioneiros do diabo. É preciso lembrar de onde nós fomos tirados. Nós éramos presos a todo esse tipo de situação do mal. Trevas, densas trevas, estávamos condenados, perdidos, depravados. Mas Deus, glória a Deus por esse mais. Mas Deus perdoou os nossos pecados e nos amou e nos escolheu. Não por causa de mim e de você, mas apesar de quem nós éramos, Ele nos escolheu e nos amou. Terceiro, nós devemos estar firmados na obra de Deus por nós, queridos. A salvação, queridos, ela não é fruto de merecimento, mas é graça de Deus. Firmes nessa graça. O que nos firma para toda boa obra é a obra de Deus em nós, é a graça dele em nós. Diante dos desafios, eu encorajo os irmãos aqui, diante dos desafios, das responsabilidades da vida, nós começaremos uma nova semana. Segunda-feira, amanhã, começaremos uma nova semana de lutas e desafios, muitos trabalhando, outros ainda passeando, mas desafios da vida. Diante desses desafios, queridos, nós precisamos permanecer firmados e confiantes de que a salvação que recebemos em Jesus, ela nos preserva de todos os males e nos capacita para toda boa obra. Portanto, terceiro aprendizado, estar firmes nessa obra de Deus por nós.
E por último, terminando, já que estamos firmados, sabemos quem nós éramos, estamos firmes nessa obra de Deus, nós devemos praticar toda a boa obra. Um dos assuntos principais dessa carta é a prática das boas obras. Não é à toa uma carta dessa, com toda essa repetição de preocupações com boas obras. O cristão precisa espelhar a glória de Deus, e não apenas espelhar, multiplicar, espalhar a glória de Deus. As pessoas que estão ocupadas fazendo a obra de Deus, elas não têm tempo para nem pecar, porque elas estão ocupadas com as coisas do céu. E a minha recomendação para os irmãos e para nós aqui, é que nós nos ocupemos das coisas de Deus, pensemos nas coisas do alto que são excelentes, ocupemos a nossa mente, o nosso espírito, para que não haja, para que não dê tempo, e que não demos vazão para pecados e discussões e brigas desnecessárias. E se houver alguma briga ou outra, resolva segundo o padrão da Escritura, segundo Jesus ensinou, e caminhe para frente, ande para frente, viva o Evangelho com boas obras. E se você, concluindo aqui, se você me ouviu aqui hoje e percebeu que tem algo errado, que algo do que foi dito aqui você precisa mudar, faça hoje, não deixe para amanhã, corrija-se hoje. Não me escute, mas escute a palavra de Deus. Eu não tenho autoridade nenhuma, nenhum de nós tem autoridade, a não ser que diga a palavra de Deus. Escute a voz de Deus, escute a palavra de Deus e responda somente a ela. Não me responda, não responda ao homem, não agrade líderes nesse sentido. É você e Deus. E se tem algo que precisa ser corrigido, o Espírito Santo já está tratando com você. Fale com Ele, corrija-se, confesse o seu pecado, seja excelente, seja útil para o reino. Saia da estagnação, saia do marasmo, saia do automático. A pandemia no ano de 2020 nos mostrou que em muitos momentos nós estamos andando no automático, vindo para a igreja, acostumados com esse ambiente maravilhoso, e de repente perdemos esse ambiente e sentimos falta. Não deixe isso acontecer de novo. Não permita que outra disciplina dessa nos proíba de estar na casa do Senhor, para sentirmos falta. Seja cristão, não como os cretenses. Seja crente, não seja cretense, como aqueles cretenses que precisavam muito de orientação pastoral. Aos líderes eu rogo ao Senhor que dê sabedoria para transmitir a palavra de Deus e para mostrarem com frutos na sua vida o exemplo, para que sejam imitados. Aos crentes eu peço, não esperem dos líderes, sejam vocês aqueles que são resposta de Deus para essa geração, na sociedade, sendo relevantes, sendo úteis, sendo exemplo, e não se enfiando em problemas e discussões tolas e confusões lá dentro, aqui dentro e lá fora também. Gaste o seu tempo com a palavra de Deus, aprendendo dela e compartilhando dela. Para que temos que discutir sobre governante A, B ou C? Obedeça o que tem que ser obedecido. Proclame o Evangelho. Não perca tempo com discussões. Não perca tempo com nada que seja fútil e inútil e improdutivo para o reino. Produza para o reino, porque o Espírito Santo produziu vida eterna já no seu coração. Você era morto e foi ressuscitado pela obra de Jesus. Portanto, hoje ainda, entregue-se ao Senhor, corrija-se e viva uma vida excelente de boas obras, conforme o título do sermão. Que sejamos cristãos saudáveis, relevantes na sociedade. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada, que ela encontre guarida nos corações, e que ela possa encontrar terreno fértil para produzir frutos que vão transformar a nossa igreja, e não apenas a nossa igreja, mas o bairro em que estamos aqui situados, as comunidades que nós nos relacionamos, as autoridades que devemos também orar por elas e também proclamar o Evangelho a elas. Não apenas as autoridades, Senhor, mas todos os amigos, conhecidos, as pessoas, os nossos concidadãos,
Mas, Senhor, conforme Jesus nos ensinou, que possamos daqui viver o amor que o Senhor nos ensinou a viver e transbordar desse amor lá fora. Que a nossa declaração de fé não seja apenas uma declaração, mas seja como que uma cachoeira jorrando rios de água viva por essa sociedade. E que nós não sejamos inúteis, mas sejamos pessoas que ocupam espaços e façam a diferença onde estivermos. Se somos trabalhadores, que trabalhemos para a glória de Deus. Se somos professores, bancários, médicos ou qualquer outra profissão, que exerçamos as nossas profissões para honrar o Teu nome e proclamar o Evangelho e abençoar aqueles que precisam em todos os níveis civis, sociais e também espirituais. Como igreja, Senhor, que sejamos fortalecidos pelo Senhor e sejamos encorajados e capacitados, Senhor, para vencer todo tipo de luta contra o pecado e mal. Que possamos ser capacitados pelo Senhor a dizer não para o pecado e assim exalar o bom perfume de Cristo com boas obras, as obras que adornam e embelezam a doutrina que professamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, produza esta obra excelente em nossos corações e nos dê coragem e ousadia para avançar em direção ao alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.